E aí, craquedásculos, tudo bem, pessoal? Continuando a análise da segunda fase da FUVEST. E aí, galera? Vem comigo porque a gente vai analisar outra questão. Às vezes você tá aí, Pedro, o que aconteceu nessa questão? Eu fiz a prova e tal, eu já te mostro ela. E aí, a ideia de tranquilizá-los e desmistificar a FUVEST, ela continua. Beleza? Já vou convidar vocês para inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e principalmente deixar o like para fortalecer as nossas aulas. Pessoal, é o seguinte, qual questão a gente vai analisar agora? Olha só, texto, vamos analisar esse textinho, chegar para cá um pouquinho para a gente focar nessa análise. Seguinte, eu vou fazer a leitura desse texto, vocês vão acompanhando aí comigo, beleza? Mas vocês vão ver que o texto ele não é difícil, o autor aí, o Darton, né? Robert Darton, e as perguntas também não foi uma questão difícil. Eu considerei uma questão de nível fácil. Eu tenho certeza que vocês conseguiram fazer. Vem comigo, fala assim, ó. A busca da felicidade é ainda mais familiar aos americanos do que devemos cultivar nosso jardim, o é para os franceses. É a frase mais memorável da Declaração de Independência Americana. O clímax retórico da enunciação de Thomas Jefferson dos direitos naturais e da teoria revolucionária. Consideramos como verdades evidentes que todos os homens são criados iguais e que a todos o Criador dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Eu vou já deixar grifado esse elemento, vou pegar aqui, ó, estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Eu vou deixar isso daqui grifado, vocês vão entender melhor quando as questões elas aparecerem. Continuando, o que Jefferson entendia por busca da felicidade, frequentemente os analistas do discurso político estabelecem um significado mostrando o que não é dito, tanto quanto o que é dito. Vida, liberdade e propriedade. Foi a fórmula padrão nos debates políticos do mundo da língua inglesa durante os séculos. Aí eu queria o contexto, né? Séculos 17 e 18. Se a busca da felicidade deve ser vista como um recurso de retórica, seu significado deve fundar-se, pelo menos em parte, numa comparação explícita com o direito à propriedade. Essa frase, ela vai ser fundamental em virtude das perguntas que vão aparecer. Antes de ir para as perguntas, eu queria situá-los, tanto do ponto de vista histórico, né, contexto, quanto do ponto de vista um pouco mais filosófico, apresentado nesse trecho do Robert Darton. Pessoal, esse aspecto de vida, de felicidade, esse aspecto chamando atenção para direitos inalienáveis, Thomas Jefferson inserido aí nesse espaço, olhando para séculos como o século XVII e o XVIII, nós temos os discursos que incrementam as ideias de liberdade e incrementam ideias que darão roupagem ao famoso iluminismo. Não considero propriamente o século XVII como o século do iluminismo. Não é o século XVIII que é o século do iluminismo. Porém, nós temos alguns autores que exerceram grande influência nesses pensadores, seja na política, seja na economia, do século XVIII, como, por exemplo, John Locke, né, inserido no contexto da Revolução Gloriosa Inglesa de final do século XVII. O que é perguntado aqui, então? Vamos lá para o questionamento. Ele fala assim para nós: identifique um dos direitos naturais do homem evocados por Thomas Jefferson na Declaração de Independência Americana. Vamos voltar? O que eu grifei para vocês? Direitos inalienáveis estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Aqui está identificado. Ele pediu para nós identificar, indicar, na verdade. Indicar. Está indicado. Pronto, acabou. Quer dizer, aqui nós temos uma relação entre ler, compreender, transferir. Ponto. Tudo bem? Por isso que eu falei, o texto ele vai apresentar, no desenvolvimento da leitura, às vezes a gente fica assim, nossa, mas onde eu estou, o que está acontecendo? Não, mas quando as perguntas aparecem, fica mais simples, vejo eu. Vamos para B? Vamos para B porque eu acho que essa já está identificada. Então a gente já viu aqui a busca pela felicidade, liberdade e vida. Isso, né? A B fala assim: qual é a relação estabelecida pelo texto entre a busca da felicidade e o direito de propriedade? Por isso que eu fiz questão, vou voltar aqui para vocês, ó. Por isso que eu fiz questão de
focar aqui também, quando eu for fazer minha leitura, na última frase. Eu vou retomar ela. Fala assim, ó. Se a busca da felicidade deve ser vista como um recurso de retórica, seu significado deve fundar-se, pelo menos em parte, numa comparação implícita com o direito de propriedade. E aí ele fala, olha só, vamos lá. Opa, aqui, voltou. Isso, fala assim, ó. Qual é a relação estabelecida pelo texto entre a busca da felicidade e o direito de propriedade? Pessoal, relação ela não é muito difícil. A ideia aqui é pensar assim, em um espaço de luta por direitos, ter a propriedade, e aí a propriedade privada, vamos deixar bem claro, de conquista evidentemente pelo seu trabalho manual, né, pelo seu aspecto de mérito, pelo seu aspecto meritocrático, significa consequentemente alcançar a felicidade. Então, a partir desses elementos que são próprios do homem, particulares, individuais do homem, a gente pode fazer uma relação de que ter a propriedade é ter felicidade. Por isso que quando a gente vai analisar a figuração do iluminismo, a gente vai ver que essas características, como por exemplo esse direito à propriedade, como um aspecto um pouco mais individualista, são todas composições dos pensadores desse, não nem todos, né, mas a maioria dos pensadores, principalmente do ponto de vista político. Então essa é a relação. Ter propriedade é praticamente ter essa felicidade por conta de ter buscado essa propriedade mediante todos os seus particulares recursos. E a C fala assim, é possível afirmar que a Declaração de Independência dos Estados Unidos contém uma teoria revolucionária? Justifique. Galera, vamos lá. Seguinte, enquadremos a Declaração de Independência dos Estados Unidos no contexto do final do século XVIII. Não é verdade? A Declaração de Independência Americana é de 1776. Ela tem algum teor revolucionário? Em certos aspectos, sim. Quando ela fala desses direitos inalienáveis, né? Quando ela fala dos direitos naturais que os homens são dotados, esse ponto a gente pode trazer para um campo um pouco mais revolucionário. Agora, essa justificativa, eu acho que o corretor ele queria de vocês, em vocês olharem para certos aspectos, porque outros aspectos nem tanto, né? O caráter elitista dela ainda. Percebe? De certa maneira, eu posso sim relacionar a um conteúdo revolucionário, mas aí que fique claro, para quem estiver corrigindo, ele vai querer de vocês essa ideia de certa forma, né? Então eu não preciso fazer uma definição de sim ou não, propriamente. Mas se eu apresento, eu tenho que fazer isso a justificativa. Fica a dica para vocês, prestem bastante atenção no que vocês fizeram, tenho certeza aí que vocês vão só confirmar aquilo que vocês colocaram no papel dias atrás. Valeu, galera! Fica a dica para vocês, um abraço, até mais, tchau, tchau.